Planos de saúde, ou a verdadeira razão pela qual esses artistas de esquerda tudo continuam na Globo. Entre os brasileiros que entraram no ranking 2018 da Forbes, que enumera as pessoas mais ricas do mundo, estão Jorge Mol Filho, maior acionista da rede de hospitais DOR, com uma fortuna avaliada em mais de 3 bilhões de dólares, e a Dulce Pugliese de Godoy Bueno, herdeira da Mil, com quase 2 bilhões de dólares. Não confundir com a Gabriela Pugliese, que também ficou rica vendendo saúde. Nos dois casos, no pain, no gain. Mas tanto a Mil quanto o grupo DOR, você já deve ter ouvido falar. Para quem não é do Rio, o grupo DOR é uma espécie de hospital atingido pelo raio gourmetizador. Tipo, vai pro SUS quem tem dor, vai para lá quem tem dor. Aliás, eu acho muito estranho esse nome para o hospital, porque não tem apóstrofe quando você põe o endereço no site. Então o site é rededor.com.br. Pode checar aqui. Mas de uns anos para cá, no mercado de plano de saúde, surgiu aí uma novidade, que chama Qualicorp. Pense em quantas destas pessoas, 15 anos atrás, eram profissionais autônomos e precisavam fazer um plano de saúde por conta própria. Mas você sabe, onde há uma necessidade, nasce uma oportunidade. Eu não sei se ficou claro, porque a trilha sonora fofa confunde a gente, mas o que a Qualicorp está chamando de oportunidade são pessoas sem assistência médica. Tipo, e olha aquele cara aí com fratura exposta. Tem uma baita oportunidade de vender uma carona para ele. Vai. A carona que a Qualicorp está te oferecendo é uma coisa chamada planos coletivos por adesão. Os planos coletivos por adesão, eles são uma espécie de peixe urbano da saúde. O papel deles, o que é? É negociar com as operadoras e seguradoras em nome de um conjunto de clientes, geralmente uma entidade de classe, tipo os advogados da OAB ou jornalistas de um sindicato, com o objetivo de fechar planos por preços reduzidos. Nos últimos anos, os planos coletivos se expandiram muito. A conversa mais comum dos chás de fralda, né, deixou de ser quem é a sua doula e virou, você não quer entrar no meu plano? Hein? Seguida por, já pensou em comprar Bitcoin, irmão? Como eu, você deve estar confuso. Por que tanta gente compra Bitcoin? Não, não é isso. A Qualicorp... Confuso. A Qualicorp tem hospitais? Não. A Qualicorp tem laboratórios? Não. A Qualicorp opera planos de saúde? Não. A Qualicorp só vende os planos das outras empresas no atacado. E mesmo assim, a Qualicorp ficou entre as 10 empresas com maior rentabilidade patrimonial no ranking do valor econômico. O dono da Qualicorp, José Seripieri Jr., começou a sua empresa com um capital inicial de R$1.000, vendendo planos de saúde por telefone. E hoje ele está bilionário. E um bilionário cheio de amigos e nenhum dilema partidário. O Seripieri deve ser muito gente boa mesmo, porque ele empresta a casa de Angra para o Lula passar o Réveillon, cede um helicóptero para a família Alckmin e, claro, chama o Roberto Carlos para cantar no seu próprio casamento. E aqui eu farei uma piada sobre o Roberto Carlos, mas eu achei melhor porque eu tenho medo dele processar. Então... imaginem aí uma piada em relação ao Roberto Carlos. É boa, né? Toque, toque, quem é? É Roberto Carlos. Esse aqui é Roberto Carlos. Segundo o relatório da própria Qualicorp, 94% do seu lucro se dá pelos planos coletivos por adesão. Mas por que esses planos são tão rentáveis, Bottini? Então... eu vou explicar para vocês. A Sheila, né, que contratou um desses planos recentemente, pode te ajudar a entender. Eu pagava para mim, né, e mais o meu filho de 2 anos, R$440, sendo que eu já tinha esse plano há 27 anos. E esse novo plano eu iria pagar R$260. Mudou para 635. Uau! Sheila, eu sei que seu preço do plano de saúde triplicou, mas o que me impressionou mesmo foi que você disse que você tem 27 anos de plano. Sheila, você está ótima. Eu te daria no máximo uns 15 anos de plano. No máximo, assim. Pô. Em 2009, a ANS, que é responsável pela regulação dos planos, aprovou 2 resoluções normativas. As novas regras definiram que, a partir de então, os planos coletivos seriam contratados através das, aspas, administradoras de benefício. E quem faz isso? A Qualicorp. É isso que ela faz. Ela administra benefícios. E por benefícios, ela entende direitos garantidos pela Constituição. Tipo insulina se você for diabético. Esse é o conceito de benefício.
Qualicorp. E o que a agência reguladora não fez foi regular o aumento do preço dos planos por adesão. Sim, porque os planos mais antigos, aqueles que você fazia por conta própria, individualmente, só podem aumentar de preço se a ANS deixar. Os planos coletivos por adesão, não. Isso acaba deixando os planos livres para aumentarem a mensalidade quando eles quiserem, exatamente como fizeram com a Sheila. É por isso que eles deixam empresas como a Qualicorp venderem planos bem baratinhos no coletivo, porque no ano seguinte os planos já podem aumentar o preço como bem entendem. E se aumentar o preço não funcionar, eles sempre podem cortar fora quem está dando prejuízo. Na primeira tomografia, você pode rodar. Imagina você ter 84 anos, contribuir com o plano a vida inteira, e de repente, na primeira tomografia, corta o seu plano, porque de repente, vai começar a dar trabalho, vai começar a dar despesa. Ela vai entrar naquela fase da vida que ele só pensa em tomografia. Se for sem contraste, eu não quero o exame. Tem que ser Doppler colorido. Gente, é isso que eles pensam. Aí o que fazem? Cortam o seu plano, o plano que você contribuiu a vida inteira. Imagina, eu faria tipo a moça desse vídeo com eles. Comigo, irmãos. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, bem no meio do seu... Bonito, né? Eu gosto muito dessa metáfora que ela usa para falar. Enfim, cortar os idosos do plano está longe de ser uma ideia nova, tá? Em 97, o então deputado Aires da Cunha, dono da operadora Blue Life e líder da bancada da saúde na Câmara, ele disse que se tirássemos todos os idosos do meu plano, minha rentabilidade aumentaria muito. Precisamos falar sobre velhofobia. Nesse caso, sabe quem ficaria sem plano, senhor Aires da Cunha? O próprio Aires da Cunha, que já tinha mais de 60 anos quando ele disse isso. Só que não é só a Sheila lá, aquela jovem Sheila, da pele ótima, que não ficou satisfeita com isso. Teve gente bem mais chateada e com uma pele, enfim, sem tanto colágeno. Pelo menos 44 planos estão, nesse momento, com as vendas suspensas pela ANS, pela péssima qualidade do serviço que eles prestam agora, nesse momento. Só em São Paulo, são quase 120 ações na justiça contra os planos de saúde por dia. 3 em cada 4 beneficiários de planos de saúde que entraram na justiça conseguiram suspender o aumento. De acordo com o estudo, o aumento médio contestado nos tribunais é de 89%, mas o maior reajuste identificado no levantamento foi de 2.334%. Imagina você receber um aumento de 2.334%. Isso não é nem um número, parece que o cara do plano, sei lá, sentou em cima do teclado. 2.334. Nos últimos anos, a quantidade de processos virou um problemão para as operadoras de plano de saúde, que começaram a ganhar menos dinheiro com os planos de adesão. E aí veio quem? O desemprego. E nos últimos 2 anos, eles perderam 3 milhões de clientes. Alguns culpam a Dilma, outros o Temer, outros o retorno de Saturno. Ainda assim, os planos de saúde tiveram um lucro de mais de 6 bilhões e um crescimento de 70% em relação ao ano anterior. Mas, aparentemente, eles ficaram preocupados. Esse povo costuma ficar preocupado com qualquer coisa. Não sei se vocês viram. Não sei se vocês viram que o Pedro, filho do dono da Mil, herdou bilhões e está preocupado. Personalité ou Prime Bradesco? Fundos Red, DI ou CBD? Enfim. Mas, enfim, os donos de planos foram então pedir socorro ao então ministro da Saúde, Ricardo Barros. Quem é Ricardo Barros? Ricardo Barros é aquele ministro que associou a obesidade infantil à ausência das mães para descascar alimentos. Afinal de contas, as mães não ficam mais tanto em casa, com essa mania louca que elas têm de querer trabalhar em vez de descascar batata. Aí a criançada já come a batata sem casca e daí engorda, porque a casca emagrece. Enfim, o próprio ministro ele já tinha causado polêmica quando afirmou antes que os homens vão menos ao médico porque, afinal, eles trabalham mais. Esse é o ministro da Saúde. Mas calma aí, você não reclamou que as mulheres trabalhavam muito? Agora são os homens que trabalham muito? Ou será que o problema é que os homens não sabem descascar batata? Fica a dica. Mesmo com tudo isso, o Temer ele afirmou que a escolha do Ricardo Barros para o Ministério da Saúde foi o seu, aspas, maior acerto.
Tudo na vida é uma questão de comparação, né, gente? O Mocotó foi o maior acerto do André Marques, gente. Foi. Mas, agora, o maior acerto do Temer deixou o ministério porque ele quer se reeleger deputado federal e também eleger a mulher, Cida Borghetti, governadora do Paraná. É que ela vira governadora. Hoje em dia ela é vice-governadora. Um breve parêntese aí pra gente apresentar a Cida. Cida entende, conversa. Cida é mãe amiga, se interessa. Sua força vem da gente. Cida é guerreira, parceira. Do Paraná ela Cara, se eu fosse o Dória, eu processava. Cachemir Rosa é meu! Eu que inventei! Copiona! Mas enfim, não é só porque a Cida tem esse jingle maravilhoso aí que diz que a Cida entende, conversa. Cida é mãe, amiga, se interessa. Não é por isso que ela já ganhou a eleição. Seu principal adversário no governo do Paraná é quem? O filho do Ratinho. Sim. Que, pra minha decepção, não é o Xaropinho. Triste com isso. Mas, voltando. O Ricardo Barro e os planos de saúde montaram um grupo de trabalho para pedir por mudança nas regras da ANS e criar os planos populares. Sendo uma nova modalidade de plano, ela teria o quê? Outras regras. Uma delas, por exemplo, você poderia pagar um plano baratinho, mas na hora de usar qualquer serviço, você teria que arcar com 50% dos custos. Que pode ser R$100 ou um apartamento, você descobre na hora. Os prazos para atendimento também poderiam mudar. Se antes eram 14 dias, agora serão 30. Com as cirurgias, a mesma coisa. Ou seja, esses planos, né, populares, com eles, fica muito mais fácil para os planos aumentarem a mensalidade e muito mais difícil para o paciente marcar uma consulta. E eles chamam de plano popular. Eu nunca vi um uso tão escroto da palavra popular. Desde esse vídeo, claro, da Ashley. Hoje é dia de testar se vocês, Ashlers, estão aprendendo tudo que eu venho ensinando sobre como ser a garota mais popular. A Ashley tá com essa roupa de cheerleader, mas ela já tem uns 20 anos de plano, né? Enfim, o ministro da Saúde, o que ele fez? Ele foi uma espécie de Robin Hood do Apocalipse. Ele tirou dos mais pobres para dar para os bilionários. E ele ainda acha que os bilionários estão prestando um grande serviço ao SUS. Planos de saúde populares são uma grande solução para o SUS. O rol mínimo exigido pela ANS quer dizer para nós o seguinte: ou você anda de Mercedes ou você anda a pé. Você não tem direito de ter o plano que você tem capacidade de pagar. Você tem que ter aquilo que a ANS acha que é o mínimo que alguém tem que receber. Está errado. O plano lança a empresa o plano que ela quer, compra o consumidor o plano que quer, fica se quiser, o governo não tem absolutamente nada com isso. Esse é o ministro da Saúde dizendo que ele não tem nada a ver com isso, gente. Ai, tô bem aqui, gente, se vira aí, pelo amor de Deus. Cada um faz o que quer, não enche meu saco, pelo amor de Deus. Enche o saco plano de saúde, enfim. E ele vai além. Ele compara, não sei se vocês viram, o SUS a andar a pé e os planos individuais a um Mercedes. E diz que a solução do país é encher as ruas de planos populares, que nesse caso seria uma espécie de Chevette. O que ele está dizendo é que todo mundo que puder pagar por um plano, deveria pagar por um plano para tirar esse peso de cima do governo. Parece o Mr. Catra falando com seus 34 filhos. Olha, se algum de você puder morar sozinho, eu agradeço. Tá meio pesado esses 34 filhos aqui nas minhas costas. Por isso que o Ricardo Barros ele foi mais que o ministro da Saúde, ele foi ministro dos planos de saúde. E por que será? Temos pistas. Segundo o TSE, os planos de saúde Amil, Bradesco Saúde, Unimed e administradoras como a Qualicorp doaram nas últimas eleições em torno de 55 milhões para candidaturas, desde deputado estadual até presidente da República. Ricardo Barros, especificamente, teve como maior doador individual da sua campanha o empresário Elon Gomes de Almeida, dono da administradora de benefícios Aliança. Um clássico nunca morre, né?
Boa sorte para você que vai ficar com esse hino na sua cabeça pelos próximos 3 meses. Ou seja, no final das contas, só mesmo o Ricardo Barros e seus aliados se beneficiaram da atual situação dos planos de saúde. É um mercado que não funciona. Quando é regulado, como o caso dos planos individuais, os planos reclamam que eles não conseguem lucrar. Quando ele não é regulado, a Sheila que se fode. Hashtag somos todos Sheila, hashtag pele Mara. Então, o que podemos fazer? A solução óbvia seria parar de achar que todo mundo deve andar de Chevette e melhorar brutalmente a qualidade dos ônibus. Em outras palavras, encarar que saúde não pode ser simplesmente um mercado, não pode ser um produto. Porque para dar certo, certo mesmo, não vai dar lucro. No Canadá, por exemplo, a rede privada até existe, mas ela trabalha para o governo e o cidadão recebe tudo de graça. No Reino Unido, o setor privado é fortemente regulamentado e só pode oferecer serviços se forem muito específicos e complementares. Já nos Estados Unidos, todos são obrigados a contratar um plano de saúde privado. Não há sistema público. E quando você olha de perto, descobre que o modelo americano é o mais caro e um dos menos eficientes do mundo. Já o do Canadá é um dos mais baratos para o Estado e dos melhores do mundo. Ah, mas isso é no Canadá. Na Inglaterra isso nunca funcionaria no Brasil. Então meio que já funciona. O SUS, que já existe no Brasil, é completo. Porque ele oferece todas as especialidades, ele é universal, porque não deixa de atender ninguém, dos mais ricos aos mais pobres, e ele é gratuito para quem usa, porque já foi pago com os nossos impostos. E a abrangência do SUS não é pequena. A gente tem o maior programa gratuito do mundo de vacinações e de transplantes de órgãos, por exemplo. E quando você precisa, eles levam de helicóptero o coração que você precisa dentro de um cooler, como diz essa matéria. Parece que é um ambulante vendendo cerveja, não, é um médico carioca driblando um tiroteio com o coração no cooler. Vai levar no cooler, vai levar no cooler, bem no meio do seu cooler, vai levar no cooler. Eu sei que você aí está se contorcendo na cadeira, lembrando na fila dos hospitais públicos lotados e das suturas feitas com fio dental e se perguntando se esse homem branco cis privilegiado fumou tanta maconha que ele esqueceu de tudo isso. Relaxa, não há maconha no mundo que possa fazer alguém esquecer. E mais, essa coisa de que maconha afeta a memória é um mito. Só não me pergunte onde foi que eu li. O SUS funciona muito pior do que poderia e todo mundo sabe. Tanto que virou sertanejo universitário. Seu político, votei no C, infelizmente. E agora eu tô doente. SUS não tem vaga pra gente. SUS não tem vaga pra gente? Será que esses caras se internam em dupla? Me vê um leito de casal, por gentileza. O problema do SUS é de implementação, sim, mas ele tem uma ótima filosofia. O SUS é um grande seguro de saúde para o qual todo mundo contribui através de impostos e todo mundo usa, inclusive os idosos e os doentes, ou seja, inclusive quem mais precisa, independente do custo. Por quê? Para o SUS, saúde não é um produto, não é um benefício, não é uma despesa, é um direito universal. Por isso não dá para expulsar alguém do SUS. Só que, para funcionar melhor, o SUS precisa de duas coisas. Mais investimento e mais foco em prevenção. Primeiro, a questão do investimento. Reino Unido, Canadá, Austrália, França e Suécia destinam entre 15% e 19% do orçamento público para a saúde. O Brasil destina 6,8%. 6,8%. É mais constrangedor do que se fosse um concurso de tamanho de pinto. E para você que acha que não dá para aumentar esse investimento, porque afinal o Brasil não vai suportar, eu vou te contar uma coisa. Em 2016, o gasto público efetivo na saúde foi de 107,2 bilhões. Já o faturamento dos planos de saúde no mesmo período foi de 158 bilhões. Para completar, o Estado deixa de receber mais de 25 bilhões em pagamentos de impostos. Por quê? Porque dá um descontinho para quem paga plano de saúde. Ou seja, somando o que já gastamos em saúde pública, o que gastamos em saúde privada e o que perdemos em renúncia fiscal, poderíamos quase triplicar o financiamento do SUS sem que tivéssemos que gastar mais dinheiro. Sairíamos de 6,8% de gasto com saúde pública para respeitáveis 16% a 18%. Mas tem um segundo ponto importante para tudo isso funcionar: prevenção. Se a gente continuar
investindo em tratar de doenças e não em promover saúde, o SUS nunca vai ser efetivo. Porque tratar as pessoas só quando elas ficam doentes é muito mais caro do que evitar que elas fiquem doentes. A população com mais de 60 anos vai triplicar nas próximas 3 décadas. Todos nós vamos envelhecer, até a Sheila. Copacabana vai ficar pequena. No Rio de Janeiro, a ampliação das clínicas de família, que passou a cobrir 70% da população, garantiu uma queda de quase 40% no número de internações hospitalares e uma economia de 60 milhões por ano. E a gente está falando do Rio de Janeiro, tá? Cujo único orgulho nos últimos 20 anos é a volta do carnaval de rua. Ah, você mora no Rio, gente, mas a violência, o trânsito, os preços exorbitantes, o tráfico, a milícia... tem tudo isso, mas é que tem os melhores blocos, né? Não só, nós também temos a saúde da família. Mas calma, não se empolga não, carioca, que o nosso crivelão está conseguindo exterminar essa conquista, fechando sistematicamente as clínicas da família. A razão de Crivella seria a escassez de recursos. Só que em um ano, a gente vai ter que gastar mais 60 milhões de reais com pessoas que vão adoecer. É isso que é cuidar de você. Com investimento e foco em prevenção, o SUS pode sim dar certo e ser sustentável. Quando a Constituição diz que o governo é responsável pela saúde da população, não tem nenhuma emenda que diga que ele precisa garantir que os donos dos planos de saúde e hospitais estejam na lista da Forbes. E é por isso que nesse momento delicado em que a saúde está na UTI, a gente precisa se unir. Mas não se unir para fazer um plano coletivo, não. A gente precisa se unir para cantar com toda a energia. Vamos pensar em cuidar de você. Cuidar de todos, não só do empresário bilionário. Cuidar de quem cuida da gente. Por isso, vai cuidar do SUS. Vai cuidar do SUS. Cuida bem do nosso SUS. Quando a gente investe em profilaxia, a gente ajuda a saúde da sua tia. Seu ministro, menos verba eleitoral e mais Papa Nicolau. Porque plano de saúde é um negócio que te ilude. Vai cuidar do SUS. Vai cuidar do SUS. Cuida bem do nosso SUS. Que você merece. Até a Sheila envelhece, gente. Todo mundo. SUS. Vai cuidar do SUS. Só o SUS leva o coração no cooler. Vai levar no cooler. Seu coração no cooler. Vai levar no cooler. Só o SUS leva o coração dos outros no cooler. Sheila, você também vai envelhecer. Vem pro SUS, Sheila. Vamos pro SUS. Sai dessa escola. Todo mundo junto. Vamos lá. Vai cuidar do SUS. Vai cuidar do SUS. Vai cuidar do SUS. Vai cuidar do SUS. Esses são os maravilhosos ordinários. Palmas pra eles. E esse foi mais um Greg News. Vai cuidar do SUS. Toda sexta-feira, às 10 horas, na HBO.